Irmãos, nós estamos estudando sobre o nosso tema, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. E a passagem que nós estamos é 1 Samuel capítulo 8, já deixei aberto. A gente vai fazer uma breve recapitulação, como eu sempre faço, para a gente poder relembrar o que a gente já tratou, aonde nós estamos, por que nós estamos falando sobre esse assunto. A gente está tratando aqui sobre igreja, mais especificamente. E isso porque é um assunto fundamental para nós como crentes. Daquilo que é básico para a gente entender, para a gente avançar em coisas mais sólidas. Então, o propósito é esse. E a gente está tratando somente, basicamente a gente está no início, né? A gente está tratando sobre liderança, que é o início daquilo que diz respeito ao que é a igreja e algo relacionado a isso. E a gente já está no final de outubro, então temos praticamente 2 meses. A gente vai precisar estender esse assunto, que de maneira geral é o mesmo, né? Igreja. Mas isso está relacionado a tantas outras coisas importantes para a gente também aprender, entender e colocar em prática na nossa vida como crentes, como membros da igreja, como aqueles que foram chamados por Deus para fazer parte do seu povo. Bom, o que a gente já observou é que a igreja sempre existiu desde que Deus criou homem e mulher. E desde então, o povo de Deus foi crescendo em número e Deus foi desenvolvendo ou colocando em prática o plano que ele tinha, né? O seu plano de salvação, principalmente por aquilo que está em Gênesis capítulo 3, que é quando o pecado se torna uma realidade ao ser humano. A igreja era perfeita antes do pecado, ali entre Deus, Adão e Eva. Porém, quando eles pecam, então tudo muda e Deus precisa salvar. Nós temos esse relato no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. E Deus vai desenvolvendo esse plano de salvação à medida que o povo vai crescendo, vai se desenvolvendo também como nação. Então é por isso que a gente não vê a igreja com a estrutura que nós temos nos dias de hoje, tanto lá em Gênesis, tanto em todo o livro de Gênesis. Isso vai começar a ficar um pouco mais evidente a partir do livro de Êxodo, que é quando há um povo, que são os israelitas, os filhos ou os descendentes de Israel, Jacó, que teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, que então forma esse povo de Deus. E eles estavam escravos no Egito, como nós conhecemos, e através da fome que se deu naquela região, eles vão para o Egito de maneira providencial, para que Deus pudesse dar provisão àquele povo. Eles ficam lá por centenas de anos, até que Deus chama Moisés, esse primeiro líder sobre o povo de Deus, chama Moisés para poder libertá-los e levá-los à terra prometida. Então, a partir daí, mais precisamente no livro de Êxodo, que a gente vê essa estrutura da igreja, da maneira como funciona nos nossos dias, acontecendo. E aí nós vimos que a liderança se deu a partir de Moisés, ele precisou de auxílio, Deus deu Arão, seu irmão, para auxiliá-lo por um tempo, até que Moisés
então aprendeu o suficiente e se tornou maduro o suficiente para conduzir o povo, somente ele. O que acontece é que, ainda que Deus tenha chamado Moisés, e obviamente Deus quando chama capacita, humanamente falando, todo líder não é líder sozinho, é insustentável. Quando Deus dá Arão a Moisés, não foi basicamente por causa disso, porque humanamente é insustentável alguém ser líder por si sozinho, mas porque o próprio Moisés colocou empecilhos para ele não atender ao chamado de Deus. Então isso foi um problema e Deus resolve o problema para Moisés. Moisés é trabalhado, tratado por Deus, treinado até o momento em que ele, já não teve aquele mesmo pensamento que ele teve no início do seu chamado. Ele, através do caminhar com Deus, da experiência com Deus, ele entendeu que de fato Deus era o Deus da boca, Deus é o Deus que capacita e etc. Mas chega um determinado momento que Moisés está realizando essa função de liderança e Deus usa o seu sogro de maneira sábia para fazer uma análise e perceber que não tinha como Moisés sobreviver diante daquela realidade, porque eram milhões de pessoas que Moisés tinha que liderar, sozinho. Ele tinha que ouvir o problema de cada um, tentar resolver e dar uma solução para cada um. E o texto fala, se não me engano, capítulo 18 de Êxodo, que Moisés fazia isso no início do dia até o final do dia. E Moisés não era um super-homem, ele não era um herói, ele era humano como nós. E a gente sabe muito bem porque Moisés, a Bíblia relata, um momento em que ele peca, e ele foi um homem de muita paciência, principalmente com aquele povo que ele teve que liderar, mas ele peca justamente porque não tolerou, fez o que não deveria fazer. Moisés não foi diferente de nós. E Jetro vai dizer, olha, você precisa estabelecer aí uma liderança para auxiliá-lo naquilo que você não vai ter capacidade para fazer, continuar fazendo sozinho. Então é daí que surgem os cabeças e os chefes. Moisés continua exercendo a sua liderança através desses cabeças e chefes, mas chega uma ocasião em que também ele mesmo reconhece que era insustentável. E Deus resolve a questão dizendo, escolhe aí dos anciãos 70 para poder te ajudar. E assim a gente vai vendo essa característica como uma característica do que é a igreja. A igreja é a igreja tendo os seus líderes, dos quais é Deus quem chama, é Deus que escolhe, é Deus que capacita. E essa liderança não é liderança sozinho. Ela precisa dos seus sublíderes para ajudar em determinadas áreas. É isso que a gente vai vendo acontecendo na história do povo de Israel, e principalmente em relação ao seu primeiro líder, que foi Moisés. Depois vimos também que nessa caminhada até eles chegarem à terra prometida pela segunda vez, Deus havia dito que Moisés não entraria na terra justamente por causa daquele pecado que ele cometeu, quando ele se revolta lá contra o povo e deixa de fazer o que Deus havia dito que ele deveria fazer. Nesse processo, Moisés teve o seu auxiliador, que era Josué. E de maneira providencial, foi justamente alguém que caminhou com Moisés, conviveu, aprendeu, foi treinado, consciente ou inconscientemente por Moisés, eu não sei. Mas o fato é que quando Moisés parte, justamente quem substitui Moisés foi Josué. Então, isso nós falamos aqui, também nos ensina que a igreja, na vida da igreja, o que envolve a liderança é ter pessoas para ajudar e é ter pessoas para serem treinadas para fazer aquilo
que a pessoa que está fazendo atualmente não vai continuar fazendo pelo resto da vida, porque um dia, como o Peter falou aqui no início, os anos se encerram, né? Então, por um lado, a gente agradece por mais um ano de vida, porque quanto mais anos de vida, mais você viveu. Agora, quanto mais anos de vida você tem, menos faltam, né? Ou mais próximo fica para a gente estar com o nosso Deus. Esse aqui é o contexto. E aí, só um detalhe que eu esqueci também, é que depois de Moisés e Josué, os líderes ali que lideraram sobre Israel foram os juízes e também os príncipes. Após os juízes e os príncipes, aí nós, então, temos aquilo que se tornou predominante na história do povo de Israel, que inclusive tem 2 livros do Antigo Testamento que tratam somente sobre isso, que foram os reis que governaram sobre Israel. 1 Samuel, capítulo 8, é onde se dá o surgimento dos reis sobre Israel. O primeiro rei sobre Israel que foi rei Saul. Então nós vamos ler novamente todo o capítulo de número 8 de 1 Samuel. São 22 versículos. E a gente precisa observar e pensar aqui o que nós podemos aprender sobre igreja, sobre liderança, o que envolve essas coisas, o que aconteceu, por que aconteceu e etc. Diz o texto: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então veja que o contexto é esse, de juízes. Versículo 2. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. O que nos dá a entender nesse versículo 2 é que os filhos de Samuel foram juízes nessa região em específico. Então, se nós estivermos certos nesse raciocínio, isso significa que haviam outros juízes em outras regiões. Então, a gente vai vendo sublíderes em áreas específicas para que o povo, né, para que a demanda seja dividida e não pese para ninguém. Então, isso é um princípio fundamental, extremamente importante. A gente precisa de pessoas distribuídas nas áreas para que não fique pesado para ninguém. Inclusive, irmãos, a gente tem aproveitado a oportunidade, né, para encorajá-los sobre o fato de que todo final de ano, início de ano, a gente tem as nomeações para os cargos da nossa igreja no que diz respeito ao próximo ano. Então, se esse é um princípio do que é a igreja, a gente precisa ser maduro o suficiente, não só para entender, mas se dispor a ocupar aquilo que Deus te capacitou para que através da sua habilidade você sirva em áreas específicas e assim nós não fiquemos sobrecarregados por ter poucas pessoas fazendo muitas coisas, né? A gente precisa dividir e distribuir isso aí. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, veja aí que esses anciãos eram os mais experientes, que pela experiência eles também não deixavam de ser um certo tipo de liderança. Os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe
como o têm todas as nações. O que acontece aqui é que no versículo 5, esses anciãos que tinham autoridade, né, pela experiência, que as pessoas respeitavam pela experiência, pela sabedoria acumulada ao longo dos anos, são aqueles que fazem uma análise, ou fizeram uma análise em relação àquilo que estava acontecendo em Israel, aonde a liderança não era lá grandes coisas. Então, isso precisava ser corrigido. E não só esse fato, mas o fato de que eles também analisaram que Samuel não tinha capacidade de fazer o que ele fazia antes, né? Porque já estava limitado pela idade, pelo cansaço e etc. E isso é normal. Isso vai acontecer com todos nós, se já não está acontecendo. Eu estou com 37 anos e, de certo modo, eu analiso a minha vida e percebo que eu já não, algumas coisas eu não dou conta. Por exemplo, antigamente eu conseguia virar à noite jogando, brincando. Eu sou jovem, mas hoje eu não dou conta de fazer isso. O olho já vai cansando, já vai ficando vermelho, já quer cama, já quer sono, já quer descanso, o que é natural. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai morrendo, né? Porque o nosso organismo não rende a mesma coisa. Então, por mais jovenzinho que você se sinta e que você por mais que você olhe para alguns anciãos aqui da nossa igreja, e você fala assim, rapaz, você já não dá conta de muita coisa, um dia você vai chegar lá. E você está caminhando para isso. Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar nessa realidade. E aí uma coisa que a gente precisa entender, que a gente já mencionou, é que a gente precisa reconhecer isso, a nossa limitação. A gente precisa largar o osso. E a gente precisa passar o osso para outras pessoas. A gente precisa fazer isso tendo esse reconhecimento, mas também fazendo aquilo que a gente já falou, treinando, para que a igreja não fique desamparada. Por exemplo, o ideal é que eu, como pastor, se precisar me ausentar, por exemplo, por 5 dias, de segunda a sexta-feira, a igreja caminhe com as próprias pernas. Por quê? Não depende de uma pessoa em si, mas tem outras pessoas já treinadas para fazer algumas coisas que são possíveis serem feitas. Isso que é o ideal e é o saudável. E a gente tem que ter essa mentalidade para que a nossa igreja seja saudável. Paramos no versículo 5, eu quero repetir o versículo 5, porque o que a gente precisa observar aqui, ou melhor, porque há uma informação aqui importante para a gente depois responder a uma pergunta que vai surgir aqui nesse contexto da passagem. E lhe disseram, veja, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Guarde aí o versículo 5. Veja agora o versículo 6. Qual foi a reação de Samuel? Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. A pergunta que a gente vai fazer, você já pode olhar o versículo 5 para tentar encontrar essa resposta, e aí, não necessariamente a gente precisa responder agora, mas só para você já ir fazendo esse exercício. Por que isso não agradou Samuel? Os anciãos chegarem para ele e dizer assim, cara, você já está velho, seus filhos não são crente não. A gente quer rei. Será que foi porque eles foram desrespeitosos? Ou você já está velho, cara. Larga o osso aí. Você escolheu seus filhos, mas eles não são muito crentes assim não. Mas guarda, que a gente
vai tentar concluir o texto, para depois a gente ver nos detalhes. É só para vocês ir exercitando aí a mente. Por que que se tornou um problema o pedido dos anciãos? Versículo 7. Aí, no final do versículo 6 diz que Samuel orou. Então, olha só, um outro detalhe interessante aqui quando a gente se refere à liderança. Meus irmãos, tem coisa que é extremamente delicada e difícil. Extremamente delicada e difícil. Essa situação não deixou de ser uma situação delicada e difícil. Por exemplo, eu mencionei aqui, a gente não precisa entrar em detalhe, mas ontem na reunião que nós tivemos, porque eram 10 igrejas e 10 pastores. São 20 pessoas para resolver situações extremamente delicadas, que é o quê? Alguém está saindo de uma igreja, alguém precisa de campo e não tem campo. O que nós vamos fazer? São situações tão complicadas que às vezes a gente não sabe o que faz. Que envolve pessoas, cada pessoa é de um jeito. Porque envolve uma série de outras coisas. E que a gente não pode se deixar levar pelo sentimento, pelo nosso próprio coração. Porque o que a gente costuma dizer é que a vontade de Deus tem que prevalecer, que a gente quer fazer a vontade de Deus. Então é muito difícil a gente controlar o coração e não deixá-lo influenciar nas nossas decisões, que muitas vezes são influenciadas pelo sentimento, são influenciadas pela nossa própria vontade, são influenciadas pelo nosso próprio coração pecaminoso, pelas vaidades do nosso coração. E você percebe o que Samuel fez? Aí os irmãos podem responder, olhando para o versículo 6. Qual foi a atitude de Samuel diante dessa situação extremamente delicada? Que ele falou assim, isso aí não me agrada não. E a gente vai entender por que não agradou Samuel. Mas qual é a atitude de Samuel? Oração. Ou seja, irmãos, nós dependemos de Deus, principalmente os líderes, para tomar decisões. A gente precisa buscar a orientação de Deus, a gente precisa buscar Deus para que Ele haja, a fim de que a coisa aconteça e haja paz. E às vezes a gente se entristece, né? Com a maneira ou a forma como as coisas vão acontecendo, a maneira como as pessoas reagem. E a gente precisa ter um coração piedoso, de servo, fiel, zeloso a Deus, para que todo o processo de resolver problemas glorifique a Deus e edifique as pessoas. E aí uma coisa que geralmente acontece é que eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha perspectiva, eu tenho aquilo que eu estou idealizando, que eu gostaria que acontecesse. E às vezes não acontece. Quando não acontece, geralmente o sentimento nos cega, geralmente o sentimento nos impede de compreender, aceitar, não deixar aquilo descer para o nosso coração. Então, é muito delicado. E a gente precisa de ter essa ação que Samuel teve. Diante daquilo que não o agradou, ele ora ao Senhor. E ao orar ao Senhor, o que Deus faz? Deus responde. O que Deus responde no versículo 7? Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz. Aí observe o que Deus diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Guarde aí também esse versículo 7, versículo 5 e versículo 7. Uma coisa que a gente já observou aqui no versículo 7, é que por vezes, meus irmãos, Deus vai permitir a gente ser
atendido, não sei se eu poderia dizer assim, mas Deus vai permitir a nossa vontade prevalecer. E às vezes essa vontade não agrada ao Senhor, mas Deus vai permitir. E vai permitir para nos fazer observar que a nossa vontade nem sempre é certa, né? Nem sempre é santa. É mais ou menos como a gente faz com os nossos filhos. Você insiste, insiste, insiste. Chega uma hora que você fala assim, ok, você não está entendendo, você não está aprendendo, então vá lá e faz. Que aí você vai ver, pela experiência, que aquilo não seria bom. É justamente isso que vai acontecer. A gente conhece a história, sabe como é que foi o reinado de Saul, sabe como foi o fim desse período e principalmente também da vida de Saul. Versículo 8. Estou lendo aqui, irmãos, fazendo algumas considerações, detalhes, mas vocês fiquem à vontade para perguntar, compartilhar de algum pensamento aí, para acrescentar, tá? Versículo 8. Segundo todas as obras, Deus continua falando a Samuel. Atende ao povo, porque não rejeitou a você, Samuel, mas a mim, de reinar sobre eles. E aí ele continua. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Nós destacamos esse versículo 8 como algo que, infelizmente, acontece no meio da igreja, que é geralmente a igreja, o povo, tem essa característica de que ao longo do tempo, a atitude é de abandono a Deus, de não querer ser governado por Deus, de não aceitar a autoridade e a liderança de Deus. Isso você vai ver em vários crentes. Eu sou crente, membro da igreja, mas se o pastor tiver que chamar minha atenção porque eu estou faltoso na igreja, isso não me agrada, eu não volto na igreja, porque eu não tenho que ser chamado a atenção. O que isso mostra? Essa má compreensão de que há líderes sobre a igreja. Aqui não é cada um é líder e faz o que quer. Aqui tem liderança, aqui tem regras, e se alguém quer fazer parte, ela tem que aceitar e colocar em prática aquilo que tem como lei, porque senão numa ordem vai acontecer o que aconteceu na era dos juízes. Cada um fazia o que achava melhor, e aí foi um tempo de caos. O próprio Deus vai relatar, essa característica do povo. Desde que eu tirei do Egito até agora, esse povo deixou a mim, me abandonou, serviu a outros deuses. Versículo 9. Mais uma vez, Deus repete: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O que vai vir em seguinte, os próximos versículos, é justamente essa explicação de quais seriam os direitos do rei. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. O quê? Ele tomará os vossos filhos e o empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porás uns por capitões de 1000 e capitões de 50, outros para lavrarem seus campos e ceifar as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Beleza. O pai e a mãe faz exatamente isso, nas devidas proporções, né? Chega para o filho e fala assim, o menino está lá,
eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você fala, não, não. Aí ele fala, por quê, por quê, por quê? Você explica, explica, explica. Aí ele continua, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí chega uma hora que você fala assim, você quer? Então, esteja ciente. Se você fizer, vai acontecer isso, 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 aquilo outro. É igual a mãe fala o seguinte, está o sol arrebentando, você está lá na praia, sol estourando, sua mãe falou assim, leva guarda-chuva. Aí você olha lá no seu celular, GPS lá no clima, fala assim, sol o dia inteiro. Você olha para o céu, sol arrebentando. Você fala assim, guarda-chuva para quê isso? Não vai chover não. Aí você põe o pé do lado de fora da casa, Deus está dizendo, vocês querem? Vai acontecer isso, isso, aquilo outro. Aí o que os filhos fazem? Beleza, não tem problema, vamos fazer. Olha o que está aí no versículo 19. Começa já com essa palavra que é oposta, né? Contrária ao que deveria acontecer. Diante do que Deus acabara de dizer, qual foi a ação do povo? Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não importa o que Deus quer, não importa se nós vamos ter que fazer tudo isso porque o rei tem direito sobre nós. Não importa se Samuel não se agradou e Deus não se agradou. Não. Nós queremos um rei sobre nós. Por que Deus nos dá lideranças, irmãos? É para que elas sejam um instrumento de Deus, para que a gente seja orientado a não sofrer, a seguir o caminho melhor, a fazer o que é certo. É exatamente o que acontece entre os pais para com os filhos. Eles têm mais experiência e é instrumento de Deus para que o filho aprenda e seja feliz. Mas o povo não está nem aí para a liderança de Deus e para a liderança de Samuel. Não, mas teremos um rei sobre nós. Continuando. Por que eles queriam então um rei? Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Guarde o versículo 20. Então, versículo 5, versículo 7, isso, né? E o versículo 20. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, terceira vez, atende a voz, a sua voz, e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Uma coisa ficou clara, nesse momento onde surge o primeiro rei sobre Israel, isso vai acontecer aí logo em seguida, uma coisa é certa, que isso não agradou a Samuel e nem Saul, não Samuel e nem Deus. Por quê? Versículo 5, 7 e 10, né? Sim, senhor. Uhum. Tem mais um. Então, olhando para esses 3 versículos que eu mencionei, a primeira razão aí está implícita, né? Eles adiantaram, de fato. E a gente vai entender por que adiantou, olhando para outros textos. Mas, vendo esses 3 versículos aí, fica evidente que isso não agradou nem Samuel e nem ao Senhor. Qual que foi a segunda razão, hein? Quiseram ser como as outras nações. Isso está evidente no texto. Mas uma terceira razão, que o próprio Deus também menciona, é que isso implicava em rejeitar ao Senhor. Então, todas essas coisas se tornaram problemáticas.
diante do desejo do povo de ter um rei. Mas ter um rei em si seria problema? Será? Se a gente for pensar, Israel teve reis. Não com essa expressão, mas teve. Moisés foi um tipo de rei, líder, governou. Aí você tem Josué, etc, etc. Mas se tornou um problema. Mas o problema assim não era o fato de terem um rei ou não terem um rei. Mas foi pelo contexto, né, o que aconteceu. Abre sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis 17. Versículo 6. Alguém lê para nós, por favor. Extraordinariamente. Extraordinariamente. Explica para mim aí, o que é a história, Soninha? Olha aí para o título. Quem que é o indivíduo aí? O que está acontecendo com Abraão? Quem está falando com Abraão? Deus. O que Deus está falando para Abraão? Qual que seria? Quais seriam as promessas? Farei nações e reis procederão de... O que isso tem a ver com o nosso assunto? Isso. Através de Abraão, surgiria uma nação, que foi a nação de Israel, os filhos de Jacó, e não só no sentido físico, mas no sentido espiritual. Somos descendentes espirituais de Abraão. Então, nações, mas reis procederão de ti. Há milhares de anos atrás, o que Deus já havia prometido? Em algum momento da história do meu povo, da igreja no Antigo Testamento, haverão reis que governarão sobre o meu povo. É isso que Deus está adiantando. E isso é o que a gente vai ver como característica da maneira como Deus procedeu no Antigo Testamento. Deus vai antecipando algumas coisas, elas não são ditas de maneira clara, mas Deus, à medida que o tempo vai passando, vai revelando outras coisas e elas vão ficando mais claras. Então, o exemplo que eu dou eu sempre penso em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a sua descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está falando de maneira clara aqui? De maneira clara, não, muita coisa. Mas a gente que está no futuro, né, olhando para os dias de Gênesis 3,15, a gente sabe tudo o que aconteceu. A gente sabe o que está falando Gênesis 3,15. Sobre quem ou o que? Jesus, salvação. Como que Deus foi esclarecendo isso? À medida que o tempo foi passando, Deus foi reiterando, Deus foi esclarecendo, até que Jesus chegou e falou assim, opa, Gênesis 3,15 estava falando dele. Essa é a maneira característica de Deus agir. Aqui acontece a mesma coisa. Reis procederão de vocês, de você, Abraão. Deus já antecipa, mas isso foi sendo construído com o tempo. Primeiro precisava de uma nação, depois essa nação estava escravizada, essa nação precisava sair de lá.
Ao sair precisava de um líder. À medida que foi tendo a nação, tendo seus líderes, até que chegasse o momento de ter um rei. Isso. Mas antes, vamos aí para o capítulo 49 de Gênesis. Gênesis 49. Abraão foi um dos patriarcas. Jacó, que também tinha o nome de Israel, foi um outro patriarca. Deus falou a Abraão que reis procederiam dele. Agora, o que Jacó faz também em relação ao seu filho Judá? Capítulo 49, versículo 10. Lê para nós alguém, por favor. E a ele? Explica para mim, Raina. Isso. A palavra cetro também tem essa ideia, né, de governo, reino. Mas perceberam que aqui não fala de maneira clara, principalmente para nós que não somos judeus, entendemos o sentido dessas palavras, né? Como eu falei aqui de cetro. Mas, ainda que fosse de maneira poética e não tão clara, Deus já estava antecipando o que aconteceria em algum momento na história do povo de Israel. Alguém reinaria. E não só isso, porque uma característica daquilo que a gente encontra no Antigo Testamento é que Deus fala as coisas para se aplicar a um momento específico da história. A gente está vendo isso aqui nas quintas-feiras sobre escatologia. Mas isso tem uma implicação espiritual. Sim, porque Jesus veio de qual tribo? Da tribo de Judá. Então, está vendo, irmãos? Isso chama teologia bíblica. A gente olha para o todo da Escritura e vê tudo entrelaçado, tudo conectado, tudo relacionado à pessoa de Cristo Jesus. O rei por excelência. Que aí, na compreensão dos judeus, seria um rei político. Aí Jesus vem, os discípulos, nós fomos escolhidos para revolucionar, libertar o povo de Israel da escravidão, do domínio dos romanos. Aí não acontece nada, porque a libertação, ou o reino, principalmente nesse contexto, seria um governo, um reino, uma libertação espiritual, não meramente política. Então a gente tem esses dois textos aqui em Gênesis que antecipam o que aconteceria em algum momento da história do povo de Israel. Por isso que a gente já estudou aqui num domingo à noite, em 1 Pedro, quando Pedro falou assim, que os profetas do passado tentaram averiguar, estudar, analisar, entender o que Deus estava falando, e de certo modo não ficou claro. Agora, para nós, está claro. Então, o privilégio maior não é de quem viu a Shekinah de Deus lá no deserto. Não é quem passou pelo mar que se abriu. Mas o nosso privilégio é maior. Porque a gente entende o plano de salvação. Cristo já veio. A gente conseguiu relacionar o Antigo Testamento à pessoa de Cristo Jesus. Está diante dos nossos olhos o contemplar o plano de salvação, que não era só para judeus, mas para gentios. Nós somos mais privilegiados.
Sim. Quanto mais conhecimento, né? Vamos para Deuteronômio 17, 14 a 20. Deuteronômio 17, 14 a 20. Eu vou ler rapidinho, tá, irmãos? Porque a gente já está quase chegando no nosso tempo aqui. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, Deus está falando sobre o que aqui? Quando vocês estiverem na terra prometida, terra que eu falei que eu daria para vocês, quando vocês chegarem lá, então é um outro momento da história do povo de Israel, porque eles não estão lá, as 12 tribos, filhos de Jacó, eles não são o povo escravizado no Egito, eles não são o povo que ficou peregrinando 40 anos no deserto, mas não, se estabeleceu numa pátria, que seria a pátria deles. Quando vocês se estabelecerem lá e disserem, isso, né? A possuíres, a habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Olha só. Isso aqui já diz muita coisa para a gente. Porque Deus escreveu a história, sabia exatamente o que aconteceria. Deus sabendo, tendo escrito a história, melhor dizendo, antecipou isso. Haverá um tempo onde vocês se estabelecerão na terra prometida e vocês desejarão ter um rei como tem as nações. Então o problema não era eles desejarem ter um rei e desejarem ter um rei como as outras nações tinham. Porque a ideia é assim, o Francisco tem um carro, eu quero ter um carro também porque ele tem. Tem problema nisso? Em si não, mas tem problema se eu tiver inveja, tem problema se eu tiver a motivação de ter um carro, porque eu ter um carro implica em eu ser alguma coisa. Então, essas motivações por trás que se tornam um problema. Deus já havia dito, olha, quando vocês desejarem, porque as nações também têm, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aí veja o detalhe, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Eles deveriam ter esse desejo, mas quem escolheria seria o Senhor. Então eles deveriam deixar que isso acontecesse, né? Mas eles não respeitaram isso. Aí Deus continua dizendo, quem que será esse homem? Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então só poderia ser um israelita. Porém, por quê? Qual é a implicação aqui? Se você estabelece uma pessoa que não é israelita, você está estabelecendo alguém que provavelmente não conhece a Deus, não teme a Deus. Você está estabelecendo alguém que não faz parte do pacto, alguém que não tem um compromisso com Deus, etc. Versículo 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Isso aqui é interessante, irmãos, porque uma das coisas que é mencionada sobre Salomão é que ele teve milhares de cavalos. O que Deus estava dizendo? Já. Quando for estabelecido um rei sobre vocês, ele não poderá multiplicar cavalos. Não, falei Salomão. Creio que não.
Não. Deus dirigiu, né? Deus dirigiu, mas não foi da maneira como deveria acontecer. Porque isso fica claro pela história que a gente conhece sobre Saul e Davi. O próprio Deus rejeitou Saul, foi segundo o desejo do povo. Continuando. 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. O que Salomão fez? Me perdi. 17. Para que o seu coração não se... O que é mencionado que aconteceu com as milhares de mulheres que Salomão teve? Desviaram o seu coração. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Qual era o objetivo de se ter um rei sobre Israel? Que tivesse alguém que pudesse liderar o povo, não só no sentido político, mas no sentido, e principalmente no sentido espiritual. Então ele tinha que conhecer a lei, tinha que ler, tinha que lembrar, para que ele mesmo não se desviasse. O que a gente encontra no livro dos reis? Fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor, não fez o que era reto, desviou do caminho de Deus. E aí, quando isso acontece, o povo também se desvia. Então, a liderança que o povo tem é aquilo que o povo vai ser. Veja o quanto que isso é sério, né? 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Há uma série de leis aqui para que o rei cumprisse a função que ele tinha que cumprir e para que a posição que ele ocupasse não trouxesse glória e vaidade para o seu coração. E a gente vê que às vezes cargos trazem glória e vaidade para o coração daqueles que ocupam. Motivação errada, isso torna um problema. Então, a gente tem, nessa passagem, Deus já dando leis para que quando houvesse um rei sobre Israel, eles já soubessem o que deveria ser feito, como que o rei deveria agir, etc. e etc. O problema a respeito do momento em que Israel pede um rei foi porque essa não era a ocasião certa. Porque esse não era um escolhido de Deus. As Escrituras mostram para nós que a monarquia humana em Israel seria uma bênção instituída soberanamente por Deus para o seu povo. Então Deus sempre teve como plano, para o seu povo estabelecer um rei. A gente vai ver Deus, por exemplo, os próprios pactos que Deus estabelecia com o povo de Israel tinham uma estrutura que a gente vê em outros povos pagãos. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é um Deus que usa da cultura naquilo que é bom, que usa daquilo que é humano para estabelecer as coisas. Então, povos já tinham reis. Ainda que Deus fosse o soberano sobre o povo de Israel, isso não excluía o fato de que Deus também daria um rei para o povo de Israel, mas da maneira como Deus queria, as motivações certas e no tempo certo. E não é isso que acontece, por isso que se tornou um problema. Então, irmãos, a gente encerra por aqui, para a gente depois observar uns outros detalhes aqui,
sobre essa questão ainda de rei, olhando para outras passagens e também olhando para a nossa passagem de 1 Samuel capítulo 8, para a gente entender outras coisas aqui. Tá joia? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Tranquilo? Para a gente encerrar, então, olhando para o que a gente já conseguiu analisar aqui dessa passagem, talvez a gente pode resumir dizendo: meus irmãos, a gente sempre tem que se submeter à vontade de Deus, dependendo de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça, e a gente sempre tem que tomar cuidado com a motivação do nosso coração. Por que eu quero determinada coisa? Será que é o que Deus quer? Esse é o momento? Então a gente olha para o que aconteceu, aplica as nossas vidas diante daquilo que a gente também precisa considerar, né? Então, Deus abençoe, vamos orar, nos colocar de pé. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, nossa vida, esse tempo, nesse lugar com os nossos irmãos, podendo ler e estudar a tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito, que é aquele que ilumina e aplica a tua palavra ao nosso coração, ainda que a gente nem perceba, mas à medida que a tua palavra é inculcada na nossa mente, ó Pai, com certeza isso vai nos transformando e vai sendo refletido na nossa própria conduta de vida. Que assim seja. Que o Senhor nos leve em paz, que sejamos um povo, crentes, maduros, que entendam aquilo que é a igreja, aquilo que nós devemos ser, que olhem, ó Deus, para as lideranças da maneira correta, que, ó Deus, busquem no Senhor dependência, que, ó Deus, sempre avalie o coração para que a motivação nunca seja pecaminosa, nem vaidosa, mas que seja para a tua glória. Que a tua vontade prevaleça sobre nós, ó Deus, sobre a nossa vida como povo, igreja, e que, ó Deus, a gente saiba que o Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.